Nossa casa pertence a um residencial fechado com várias ruas, parque, piscina e outras coisas para uso de todos os moradores. Um lugar perfeito com relação a conforto e segurança. No mesmo dia da nossa mudança, em 2016, quando eu tinha 15 anos, meus pais foram convidados ao escritório da administração, onde foram notificados das normas do local e de algo mais que eles jamais puderam imaginar. As normas eram como todas as normas de qualquer residencial. Porém, existia uma outra coisa. O mistério que desde a chegada dos primeiros moradores acontecia todas as noites, exatamente às 2 da manhã, e a todas as residências do local. Todas as noites, às 2 da manhã, em ponto, alguém para frente à tua casa e bate palmas. Disse um dos administradores. Palmas? Que palmas? E ninguém sabe quem é? Perguntou meu pai, olhando para as 4 pessoas sentadas no escritório da administração. Uma das pessoas respondeu que não, pois dado o que aconteceu com as famílias que abriram a porta ou janela e viram, ninguém mais quis correr o mesmo risco. Segundo a administração, as palmas começaram logo após a chegada dos primeiros residentes, e desde então, todos que abriram as portas, janelas ou mesmo o canto das cortinas para olharem, sofreram toda classe de acidentes, enfermidades e até incêndios com resultados desastrosos. Dizem que toda classe de coisas ruins aconteceram com os pobres coitados que viram o batedor de palmas. Em alguns casos, até mortes. Um outro senhor levantou, aproximou dos meus pais e disse: como podem ver, o mistério possui um lado mau e perigoso, capaz de destruir qualquer família. Porém, também possui um lado bom. Basta manter as portas e janelas fechadas na hora das palmas e tua família será abençoada de uma maneira inesperada e em todos os sentidos. Como não participei da reunião, eu perguntei ao papai se aquilo, a má sorte e as bênçãos, eram possíveis e se ele acreditava. Ele simplesmente respondeu que para certas coisas, o melhor a fazer é ouvir e respeitar, e que preferia ter nossa família abençoada. Eu fiquei pensando se tudo aquilo era verdade, ou somente uma maneira de assustar os moradores. Fosse o que fosse, eu não tinha a menor intenção de descobrir. O restante do dia, nós passamos agasalhando as coisas e checando portas e janelas. Ninguém tinha a intenção de olhar e ver o batedor de palmas. E veio a noite. Eu e meus pais ficamos na sala com a luz apagada, esperando para ver se as palmas realmente aconteciam. 1h45. A expectativa aumentava. A tensão piorava. Ninguém fazia o menor ruído. 1h50. O silêncio na sala e na casa era tanto que podíamos ouvir o barulho do movimento dos ponteiros do relógio na parede da cozinha. E com cada movimento dos ponteiros mais próximo, ficava o mistério. De repente, primeiro da calçada da casa, depois do jardim e finalmente bem pertinho da porta. Meu coração faltava sair pela boca. O papai olhava para a mamãe, que olhava assustado para ele, e depois olhava na minha direção. Depois de bater umas 2 vezes diante da porta, as palmas pararam. Uns 5 minutos depois, saiu. Vamos dormir, disse o papai levantando, e abraçado a mamãe subiram a escada rumo ao quarto. Eu atrás deles, rumo ao meu. No dia seguinte à tarde, alguns moradores apareceram perguntando se tínhamos ouvido as palmas e se tudo estava bem. Daquela noite em diante, eu levantava uns 5 minutos antes da hora e sentava perto da janela do meu quarto esperando. As palmas agora somente eram batidas umas 2 vezes da calçada e paravam.
O tempo foi passando. Meses, anos, e de vez em quando ouvimos falar de um acidente, de uma doença terminal ou alguma coisa ruim. O poder das palmas era reforçado com cada caso. Quanto à nossa família, as coisas pareciam melhorar a cada dia. O negócio do papai nunca havia estado tão próspero. Em 2018, a minha tia, irmã da mamãe, o meu tio, seu esposo e um primo chegaram para passar uns 3 dias na nossa casa descansando para depois continuar a viagem de férias. E ao ouvirem das palmas, os 3 arregalaram os olhos que eu pensei que fosse embora naquele instante. Infelizmente não foram. E as horas foram passando. Então logo escureceu e todas as janelas e portas foram fechadas e trancadas, nós subimos para dormir. Eu e meu primo em meu quarto. Minha preocupação era com a curiosidade do meu primo, que não parava de perguntar sobre as palmas. À 1h50, ele levantou e sentou perto da janela. Eu também levantei e sentei ao seu lado, pronto para impedir qualquer ato estúpido da sua parte. Os minutos foram passando. 1h58. 59. Às 2 em ponto. E logo em seguida, os gritos apavorantes vindo do quarto dos meus tios. Eu não sabia o que pensar. Será se a tonta da minha tia ou do meu tio havia aberto a janela? Poucos segundos depois, eu, meu primo e meus pais entramos desesperados no quarto deles. O que vimos dizia tudo. A janela meio aberta e meu tio abraçado à minha tia, que olhava para ele com os olhos regalados em terror e a boca escancarada sem conseguir falar ou gritar. Sem nada dizer, meu pai correu até a janela, fechou e sentou na cama abraçando a minha mamãe. Do lado de fora da casa, as palmas eram batidas mais fortes, mais altas e mais aterradoras. Nós passamos o restante da noite no quarto dos meus tios, ouvindo as batidas das palmas que só pararam quando o dia amanheceu. Naquele mesmo dia, as visitas foram embora. Agora só restava esperar e suportar as consequências. O dia foi passando. A preocupação com o que poderia acontecer com a nossa casa, a nossa família ou com os meus tios era estampada nos rostos silenciosos dos meus pais. Os dias passaram. As palmas continuaram como sempre. Todas as noites e no mesmo horário. Menos de 2 meses depois, a tia sofreu um acidente automobilístico e teve um dos braços amputado. Te cuida e muito obrigado.